A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos buscando os recursos desse mecanismo natural da vida de espírito e, por concessão divina, serve de instrumento para o bem, na qualificação do nosso aprendizado, nos horizontes do entendimento, perante a comunicabilidade espiritual, na formação de uma equipe que vai trabalhar com Jesus junto à possibilidade de desenvolver o acolhimento, estender o coração, a boa vibração, a boa palavra, as oportunidades de contato entre dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos estudando a obra Diálogo com as Sombras. E não podemos concluir o capítulo 8 no último episódio. Vamos fazê-lo agora. E também já sabe que o autor é Hermínio Corrêa de Miranda, desta obra, e a editora da Federação Espírita Brasileira. Vamos concluir esse capítulo com os dizeres de Hermínio Miranda. Ao final da sessão, cessado o trabalho de atendimento aos sofredores, comparecem para uma palavra de estímulo e de consolo. Ele está se referindo à comunicação dos mentores, dos instrutores do mundo espiritual. É esta a mensagem que, se possível, deve ser gravada, porque contém usualmente preciosos esclarecimentos acerca dos trabalhos, em particular, e sobre a doutrina em geral. Nenhum trabalho mediúnico sério é possível sem o apoio desses dedicados e muitas vezes anônimos companheiros, que, situados quase sempre em planos muito superiores aos nossos, concordam em voltar sob seus passos e vir nos estender as mãos generosas e seguras. A colaboração que lhes emprestamos é mínima em relação à que eles nos oferecem. Fazem muito mais por nós do que nós por eles. E tudo no silêncio e na segurança daqueles que não buscam reconhecimento nem aplausos. Se tiverem que nos transmitir alguma instrução específica, utilizar-se-ão preferentemente do tempo destinado à comunicação inicial. Essa medida, escreve André Luiz no livro Desobsessão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é necessária porquanto existem situações e problemas estritamente relacionados com a ordem doutrinária do serviço, apenas visíveis a ele e o amigo espiritual, na condição de condutor do agrupamento, perante a vida maior. Precisará dirigir-se ao conjunto, lembrando minudências e respondendo a alguma consulta ocasional que o dirigente lhe queira fazer, transmitindo algum aviso ou propondo determinadas medidas. A consulta não deverá descambar para assuntos de natureza puramente pessoal, mas cingir-se às tarefas específicas do grupo. Quando a orientação pessoal tornar-se imperiosa, os companheiros desencarnados usualmente tomarão a iniciativa de dizer uma palavra de esclarecimento e ajuda. As perguntas deverão ser formuladas de maneira sintética e objetivamente, para não tomar tempo às tarefas de atendimento. Não devemos tentar envolver os orientadores espirituais em problemas que estejamos em condições de resolver com os nossos próprios recursos. E aqui ele finaliza o capítulo 8 e vamos entender então de toda essa assistência natural da espiritualidade superior com quem podemos contar
mas que não devemos estabelecer o concurso do nosso interesse pessoal, na pesquisa ou indagação ou curiosidade acerca do que nos cabe realizar. Eles estão prontos para nos instruir, nos ensinar e apontar diretrizes para o aperfeiçoamento do conjunto na qualidade da assistência aos necessitados do mundo espiritual, tanto quanto nós que nos engajamos nessa proposta do bem com Jesus. Então, seguindo a sequência dos capítulos da obra Diálogo com as Sombras, vamos iniciar agora o capítulo 9, que intitula-se Os Manifestantes. Você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos na segunda parte desta obra. A segunda parte intitula-se As Pessoas. Hoje vamos conhecer, então, os manifestantes. Variam muito as categorias de espíritos que comparecem a um grupo mediúnico. Vimos aqueles que pertencem às equipes socorristas, dedicados ao bem, ao trabalho construtivo, à renúncia, ao amor fraterno, que foi exatamente o capítulo anterior com relação aos orientadores. Claro que não são nem se julgam seres redimidos à soleira da perfeição. Ainda trazem, como todos nós, impurezas e imperfeições, a que dão combate sem tréguas, nas lutas redentoras em que se empenham. Então, os amigos espirituais que se manifestam também na reunião mediúnica, nem sempre estão na condição de espíritos superiores, mas estão mais adiantados do que nós, porém já tão determinados com o trabalho do bem, que não trazem mais dúvidas, apesar de trazerem ainda necessidade de reparação perante a justiça divina. São excelentes colaboradores. O próprio trabalho a que se dedicam, de socorro às almas que sofrem dores maiores, é um dos mais eficazes instrumentos de autorresgate. Ninguém precisa e ninguém deve esperar perfeição para servir, porque então nunca chegaremos a fazê-lo. Então isso é muito importante nós considerarmos. Você, meu caro ouvinte, que deseja trabalhar em uma reunião mediúnica, que quer se aperfeiçoar no entendimento dos valores da codificação kardeciana, que tem a vocação para o propósito do bem com Jesus nessa tarefa, você pode ser um candidato, mesmo que ainda esteja dentro das lutas. Aliás, todos nós estamos encarnados na Terra, somos todos necessitados da luz do Cristo. Mas é justamente o trabalho que nos dá essa eficácia de recuperação, de autorresgate. Então, ninguém vai nos cobrar perfeição, ninguém vai nos cobrar qualificação extraordinária, mas a boa vontade do estudo, a postura séria, a sinceridade do coração já serão estruturas para um bom desenvolvimento de um trabalhador dentro dessas lides. No anverso da medalha, ou seja, considerando agora outras qualidades de manifestantes, encontramos os espíritos envolvidos em dolorosos processos de atordoamento moral. Não nos iludamos com seus rancores, sua gritaria, sua violência e agressividade. São terrivelmente infelizes, a despeito de tudo quanto digam ou façam. A couraça de ódio de que se revestem não passa de uma defesa desesperada contra a infiltração benéfica do amor. Temem mais o amor do que o ódio, mas desejam-no acima de tudo neste mundo. Não buscam, no fundo, outra coisa, senão serem convencidos de seus erros, para retomar o caminho evolutivo, abandonado às vezes, há séculos e milênios. E coisa ainda mais estranha, trazem também amor no coração, ainda que sepultado em profundas camadas de desesperanças e desenganos. Mas, meu caro ouvinte, como considerar que alguém desencarnado possa desejar ardentemente o amor e auxílio para que convençam-nos dos seus erros e ainda mantém toda essa postura de ódio, mantém toda essa couraça
toda essa atitude violenta de proferir gritaria, rancores, serem agressivos e ainda estarem ali demonstrando toda essa condição. E nós, como devemos observá-los? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Então, meu caro ouvinte, o motivo que sustenta toda essa postura superficial em defesa para esconder a própria fraqueza é o orgulho. O quanto de orgulho ainda existe em cada um de nós que nos impede de reconhecer que sofremos e precisamos de ajuda. Assim precisamos entender e observar a cada um desses irmãos. E do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, Allan Kardec nos convida a refletir. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos, aqui no caso, esses adversários da ideologia cristã, esses que se colocam como adversário daqueles que buscam o bem, é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E Hermínio de Miranda continua: sem a pretensão de cobrir todo o terreno e esgotar o assunto, tentaremos apresentar e estudar alguma dessas categorias. Então aqui o autor pretende nos oferecer, com sua experiência, as características desses comunicantes e que vão representar para nós a condição de conexão com o nosso estudo. Então, meu caro ouvinte, daqui para diante, os próximos capítulos, em cada um deles, nós vamos conhecer o título que caracteriza o conjunto de condições para que a classificação de Hermínio Miranda possa nos trazer os subsídios didáticos. E vamos conhecer cada um deles, pormenorizadamente. É então que ele vai adentrar na sua experiência, mostrando a relação com a codificação kardeciana, mostrando os diálogos que ele gravou, os ensinamentos de que pôde retirar com essa convivência, essa larga experiência que vamos desfrutar durante o estudo desta obra. Então vamos conhecer algumas dessas personagens, algumas características deles, e que o próprio Hermínio Miranda afirma não esgotar todas, mas apresenta uma grande oportunidade de entendimento para todos nós que estamos iniciando. Vamos continuar aos nossos estudos de abordagem dos personagens que são os manifestantes na reunião mediúnica já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que iniciamos o capítulo 9, Os Manifestantes. E Hermínio Miranda vai nos trazer a perspectiva, as nuances, os diversos caracteres de cada um dos manifestantes em sua experiência longa perante a comunicabilidade espiritual, perante as reuniões de desobsessão, nessa obra que é um clássico do Espiritismo que você já sabe, está acompanhando conosco, é o livro Diálogo com as Sombras. Então esse capítulo 9, Os Manifestantes, pertence já à segunda parte desta obra, As Pessoas, e em seguida a esse capítulo iniciam-se, cada um deles, os novos capítulos, os manifestantes especificamente. O obsessor é o capítulo seguinte, é o capítulo 10, onde nós teremos a apresentação desse conjunto de espíritos que podem ser compreendidos por esse título,
E Hermínio Miranda inicia o capítulo dizendo: todo o capítulo 23 do Livro dos Médiuns é dedicado ao problema da obsessão. Então, nós convidamos o ouvinte a realizar o estudo da obra kardeciana, e principalmente aquele que vai se engajar na proposta do trabalho mediúnico, tem que ter por base esse livro, que é o manual de todo médium na casa espírita. É o Livro dos Médiuns. Kardec considera, com a lucidez que o caracteriza, um dos maiores problemas decorrentes do exercício da mediunidade. Então nós precisamos conhecer o que é a obsessão para fazer a distinção do que vem a ser o uso natural do trabalho do bem com Jesus usando a mediunidade, portanto com o concurso dos mentores. Define ele como obsessão o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Em artigo para o Reformador, escrevi o seguinte: a palavra obsessão é termo genérico de um fenômeno que pode desdobrar-se em 3 principais variedades. Então vamos conhecer as 3 variedades estabelecidas por Allan Kardec nesse capítulo, que são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A primeira delas, que é a obsessão simples, é a menos perniciosa, porque usualmente o médium, pois todo obsidiado tem forte componente mediúnico, está consciente das manobras e dissimulações do espírito, o que certamente o incomoda, mas não o perturba a ponto de provocar desarranjos mentais. Cabe aqui a consideração de que, apesar de ser o processo inicial do mecanismo mais grave, já é algo grave, porque já se trata da enfermidade instalada. A obsessão simples já é um grau inicial, porém, de uma enfermidade grave. Esse artigo prossegue comentando Kardec, para dizer que a fascinação é bem mais grave, porque o agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento de sua vítima, inibindo-lhe o raciocínio e levando-o à perigosa convicção de que as ideias que expressa, por mais fantásticas que sejam, provém de um espírito de elevado gabarito intelectual e moral. Então, no processo de fascinação já é mais grave, e o obsidiado considera que é dono de uma convicção respaldada na origem da intervenção e inspiração de um espírito de alta envergadura moral. No entanto, o que ele acredita é algo fantasioso, é algo ilusório. Todos percebem, menos ele. Seu engano é evidente a todos, menos a ele próprio, que segue fascinado e servil. O espírito a que se apoderou sutilmente de sua mente vai então desenvolver esse mecanismo da fascinação. E, por terceiro grau, o mais elevado, na subjugação, diz ainda o artigo, Kardec distingue 2 aspectos, a moral e a corporal. Então existe a subjugação moral e existe a subjugação corporal. No primeiro caso, a moral, o ser encarnado é constrangido a tomar atitudes absurdas, como se estivesse completamente privado do seu próprio senso crítico. Então, nessa condição mais grave, em que não há mais como discernir os valores, não há uma convicção, há uma exteriorização de um pensamento que não nos pertence, mas que não temos mais domínio sobre eles, e nem sequer podemos conjecturá-los afirmando ser desse ou daquele espírito em sua origem. No segundo caso, que é a subjugação corporal, o obsessor atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, obrigando a sua vítima a gestos dramático e lamentável, ridículo. Então, nesse caso mais grave da subjugação corporal, o espírito já tem acesso ao perispírito do seu alvo, que é o encarnado,
e já tem então controle sobre as suas funções motoras, agindo maquinalmente, fisicamente, por ele. Aqui estão os casos em que o pai de família executa toda a sua família, sua mulher, seus filhos, e depois comete suicídio, porque depois que ele tem consciência daquilo que fez, não suporta o que fez e provoca então o seu próprio desencarne. Acha, por isso, o codificador que o termo subjugação é mais apropriado do que possessão, de uso mais antigo. Nessa linha de raciocínio, portanto, o que conhecemos por possessão não seria senão um caso grave e extremo de obsessão. O próprio Allan Kardec, mais tarde, vai considerar existir a possessão nesse sentido, de domínio das funções motoras, porém jamais com a ideia de tomar o lugar do encarnado. Isso tem que ficar bem claro. Ao reexaminar o problema em A Gênese, Kardec chama a obsessão de ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo, enquanto que na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Então, como afirmamos, o espírito não vai tomar lugar na encarnação daquele que ele está tendo como alvo encarnado, mas vai tomar as ações por ele. Mas que isso não fique confundido, porque somente o desencarne pode determinar a substituição e uso de uma nova vestimenta corporal. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 42, Mediunidade e Imperfeição. Repara quantas vezes necessitas de perdão e de auxílio. Erraste na oficina em que dignificas o próprio nome, mas não vacilas em pedir novas oportunidades de serviço e de confiança. Deves quantia importante e não podes pagar no momento certo. Contudo, não hesitas rogar o benefício da moratória. Sofres com as faltas do filho que a vida te confiou. No entanto, esperas regenerá-lo em novas experiências. Amas profundamente alguém que o vício ainda ensombra. Entretanto, não temes avalizar-lhe os compromissos de reajuste. Encontrarás, porém, aqueles que não sofreram bastante para escusar as deficiências alheias, habitualmente empoleirados nas altas janelas das torres de marfim, a que se acolhem para contar as feridas dos que passam na rua da provação. Exigem que os outros sejam modelos completos de heroísmo e grandeza moral, mas não se dispõem a minorar-lhes o fardo de aflições que transportam. Acusam a terra como sendo um presídio de chagas, mas comem-lhe o pão, inicialmente elaborado no trato de lama que a enxada disciplinou. Julgam encontrar em cada irmão do caminho um criminoso potencial. Contudo, não examinam a si mesmos, a fim de ver até que ponto hão sido resistentes às tentações. Se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação. Por enquanto, no mundo, não há médiuns perfeitos, como não existem criaturas humanas perfeitas. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nos dando a perspectiva de iniciarmos no trabalho
com a sinceridade, com a boa vontade no propósito, sem nos condenarmos, sem colocarmos as nossas imperfeições como sendo determinantes para impedir-nos a execução dessa edificação. Então a mediunidade, como um trabalho como outro digno qualquer, vai sempre nos dar também a condição de crescimento e ressignificação de valores em nossas vidas com Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.